Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Meu nome é Rafael e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como realizar a configuração da VPN SSL no FortiGate. Para realizar essa configuração, primeiro a gente vai precisar criar um usuário e um grupo. Então a gente vai vir aqui em User Definition e aqui a gente vai criar um usuário. Vou dar um Next aqui e vou criar aqui usuário 1, que vai ser o nome do meu usuário. Vou colocar uma senha aqui, usuário 1 também. Vamos dar um avançar, dar mais um next e finalizamos aqui a criação do usuário 1. Agora a gente vai vir aqui em User Groups e vamos criar um grupo. Vamos colocar o grupo usuários e nesse grupo a gente vai atrelar aqui o usuário que eu acabei de criar, que é o usuário 1. E com isso finalizamos aqui a criação do usuário e também atrelamos o usuário a um grupo. Agora a gente vai vir aqui em VPN. Vamos vir aqui em SSL VPN Setting. Aqui em SSL VPN Setting já está habilitado aqui. A gente vai precisar atrelar a interface WAN, a interface de saída para a internet. Então nesse caso aqui eu vou utilizar a porta 2, que é a porta que eu estou utilizando. E você percebe que quando você seleciona essa porta, como o FortiGate ele também utiliza a porta 443, ele gera uma mensagem aqui de conflito aqui. Então a gente altera essa porta, coloca aqui um valor a mais para que ele não tenha esse tipo de conflito aqui no FortiGate. Agora descendo aqui ele vai mostrar para a gente já qual que é o endereço que vai ser utilizado para acessar a VPN SSL via portal ou via o FortiClient. Então vai ser esse endereço que a gente vai utilizar. Então, para concluir a configuração, a gente vai selecionar aqui o certificado. Nesse caso aqui vai ser o certificado que o FortiGate já entrega, porque eu estou usando uma versão de avaliação da VM para fazer essa configuração. Aqui vai ser o endereçamento IP, ele fica automático, que é o endereçamento IP que eu vou receber assim que eu conectar na VPN. E agora eu vou vir aqui nessa parte aqui eu vou mapear um portal. E para esse portal eu vou colocar os usuários que vão poder se autenticar nesse portal. Então eu vou clicar aqui em Create New. Aqui eu vou selecionar aquele grupo que eu acabei de criar, que é o grupo usuários. E para esse grupo usuários eu vou usar esse portal, que é um portal padrão já do FortiGate. Vou dar um OK. Então agora que a gente associou os nossos usuários a esse portal, que é o Full Access, e aqui embaixo ele tem essa opção, que é um outro portal que vai ser utilizado para usuários de outros grupos. Então você pode selecionar ele aqui, clicar em editar e atrelar o mesmo portal. Então aqui a gente concluiu a configuração inicial do SSL nas configurações do SSL VPN 7. Então a gente já pode clicar aqui em aplicar e aí ele já aplicou, então a gente já pode sair daqui. Agora a gente vai vir aqui SSL VPN Portals. É aqui que a gente vai editar aquele portal que a gente acabou de associar aos nossos usuários, que é aquele Full Access. É aqui que a gente vai definir o que o usuário vai ver quando ele acessar aquele portal da VPN e se autenticar naquele portal. Então a gente clica aqui em editar. Aqui ele vai ter algumas informações que ele vai trazer para você. Você vai vir aqui na parte de baixo onde está Create New. Nessa parte de Create New você vai clicar aqui. E aqui você vai dizer para aquele portal quais os serviços o usuário vai ter acesso quando ele se autenticar naquele portal. Eu vou colocar como exemplo aqui, eu vou colocar Telnet. Imagina que o usuário, eu vou criar uma opção que o usuário consiga acessar o FortiGate via Telnet. Então eu vou colocar aqui um nome qualquer, nesse caso eu vou colocar Telnet. Vou selecionar aqui o protocolo que ele vai ser utilizado nesse serviço, vai ser Telnet. Aqui eu vou colocar, como eu estou fazendo um teste para o FortiGate, então aqui eu vou colocar o IP do FortiGate, mas se fosse um outro recurso da sua rede, você colocaria o IP do recurso aqui da sua rede que o usuário vai poder acessar. Nesse caso aqui eu vou colocar o meu IP, que vai ser 192.168.72.166. Aqui você coloca uma descrição, teste Telnet, e aqui eu vou dar um OK. Então aqui eu concluí já uma edição. Se você quiser editar, colocar mais opções aqui, todas as opções que você colocar aqui é o que o usuário vai ver quando ele se autenticar. Então feito isso, você já pode vir aqui e clicar em OK e você já concluiu também a configuração do portal. O próximo passo é vir aqui em Policy Object, Firewall Policy, e aqui em Firewall Policy ele só tem uma política nesse momento que é bloqueando todo mundo. Então a gente vai precisar criar algumas políticas aqui. Então eu vou clicar aqui em Create New. Aqui em Create New eu vou definir uma política
Então aqui a primeira política que eu vou definir vai ser uma política para saída para a internet. Então eu vou colocar aqui internet, que vai ser o nome da minha política. Vou deixar ela bem ampla, então significa que qualquer um que vier da minha LAN que tenha o destino ao WAN, que seria a porta que faz a saída para a internet, eu vou deixar sair qualquer um e ir para qualquer lugar, para qualquer destino. Vou selecionar também o serviço, qualquer tipo de serviço. Vou deixar o NAT habilitado para que seja feito o NAT na saída do tráfego. Então vou clicar aqui. Então essa primeira política bem ampla que eu fiz aqui para sair para a internet. Então agora o que eu vou precisar fazer é começar a criar as políticas que vão permitir o usuário acessar a VPN. Então eu vou clicar aqui em Create New, vou definir o nome para a minha política e a primeira política que eu vou criar aqui, o nome que eu dei vai ser vindo da VPN para o WAN. Então eu vou clicar aqui, vou selecionar minha interface VPN, que vai ser essa aqui, SSL VPN. A saída dela vai ser pela WAN. Na origem eu vou precisar selecionar todos e também vou precisar clicar aqui em User e definir os usuários que vão poder ter acesso a essa VPN. Nesse caso é aquele grupo que eu criei, onde só tem um usuário que vai ser permitido acessar essa VPN. O destino vou colocar qualquer destino e para qualquer serviço. Então feito isso eu posso desabilitar aqui o NAT, porque não vai precisar usar NAT nesse acesso. Vou dar um OK. E aqui ele vai ter uma reclamação, porque ele está falando que o Split Tunnel está habilitado lá no portal. Então a gente pode voltar aqui no portal, em VPN, Portals, e aqui em Portal a gente clica aqui e edita. Aqui ele está com essa opção habilitada, que é a opção do Split Tunnel. A gente desabilita essa opção, dá um OK, e agora ele vai deixar a gente criar a política lá. Então eu posso voltar aqui, Create New novamente, vou colocar o nome, vou selecionar minhas interfaces, vou vir aqui em Source, vou colocar todos e vou colocar o grupo de usuários, vou colocar aqui para qual destino, vou colocar também qual o serviço, vou desabilitar o NAT e agora ele vai deixar a gente criar a nossa política. Agora que eu criei uma política de ida, né, agora eu preciso criar uma política de volta também. Então vou clicar aqui em cima, vou dar um clone reverse e aí ele vai criar uma política já no sentido contrário para mim. Ele vem aqui sem o nome, mas aí é só selecionar ela, clicar em editar e agora eu vou colocar um outro nome nela aqui. Coloquei um outro nome, ela já define para mim que agora a entrada é o WAN e a saída é a VPN. Agora aqui já está tudo definido, o NAT já está desabilitado, é só dar nome mesmo e clicar em OK. Então aqui eu já concluí a minha configuração. Só que quando você clica em cima de uma política e clica em Clone Reverse, ela vem desabilitada, então você precisa habilitar ela. É só você clicar aqui, agora ela habilitou, então agora ela já está funcional também. Então agora a gente precisa testar para saber se isso está funcionando. Para a gente saber qual o endereço que a gente vai utilizar para conectar na VPN, a gente pode voltar aqui em SSL VPN Setting e as informações que a gente vai utilizar vão ser essas informações aqui: 192.168.72.166.2.10443. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou lá numa outra VM onde eu estou rodando um Linux e vou abrir o navegador e vou colocar esse endereço lá para a gente ver como que o portal vai abrir e como a gente vai se autenticar naquele portal. Então agora eu vou logar aqui na minha outra VM que está rodando um Linux e aqui eu vou acessar o portal através desse navegador. Agora aqui no navegador eu vou digitar aquele endereço https e aqui eu vou colocar aquele endereço IP 192.168.166.2.10443. Aí ele vai carregar aqui para mim. Aqui ele já carregou a telinha de login do portal e aqui eu vou colocar aquele usuário e senha que eu criei lá, usuário 1 e a senha usuário. Não salva. E aqui ele deve carregar o portal para mim. Então eu estou logado na VPN. No portal VPN o administrador, quem criou o portal SSL VPN lá no FortiGate, ele precisa definir aqui para os usuários os recursos que o usuário vai poder acessar. Então aqui ele mostra aqui o IP de quem está conectado e o recurso que você vai conectar.
Nesse caso aqui, o único recurso que eu deixei seria o Telnet. Então, clicando aqui, é para ele dar um Telnet lá para o FortiGate. Esse navegador aqui dessa VM que eu estou utilizando, ele não está suportando, então às vezes ele acaba fechando o terminal. Mas vamos ver se ele vai funcionar agora. Olha lá, ele tá fechou, falhou a conexão, mas é isso que vai acontecer numa situação real. Você vai clicar aqui no recurso e ele vai logar lá no recurso para você. Depois eu vou fazer esse teste na minha máquina real e eu vou mostrar como isso vai acontecer. Então agora o outro teste que a gente pode fazer, eu vou deslogar desse portal, vou dar um logout aqui e agora eu vou fechar esse portal. E a outra coisa que a gente pode fazer é testar no FortiClient para saber se vai funcionar no FortiClient. Eu tenho o FortiClient instalado aqui, eu vou abrir o FortiClient e vou digitar aquelas mesmas informações que eu digitei no portal. Agora o FortiClient já abriu aqui, então no meu FortiClient eu vou configurar ele agora para que eu consiga conectar na VPN. Então eu vou clicar aqui em Remote Access e aí ele vai trazer essa tela para mim. Trazendo essa tela para mim, eu clico aqui para configurar uma VPN e aqui eu vou colocar as informações da VPN. Aqui eu vou dar um nome para minha VPN, eu vou colocar aqui, por exemplo, Home Office. Aqui eu vou colocar teste de VPN, que é uma descrição, o Remote Gate, que é aquele IP 192.168.72.166. E aqui eu vou colocar a porta que eu defini lá. Vou selecionar a porta customizada, vou colocar 10443. Vou salvar essa configuração e agora eu vou tentar logar na VPN. O usuário 1 e a senha usuário. E agora vamos aguardar para ele conectar. Aqui já aparece uma janelinha tentando conectar. Me fez uma pergunta aqui para confirmar, eu vou dar um OK. E aí vamos ver se ele já vai fazer a conexão para a gente. Aqui ele já conectou e ele já mostrou qual que é o IP que ele definiu para a gente, que é aquele range de IP que estava lá naquela configuração do portal para a gente, que é o 10.212.134.200. Então aqui a gente já conseguiu validar, conectar pelo portal e conectar também pelo FortiClient. Agora eu vou desconectar aqui e eu vou fazer aquele teste conectando no portal pela minha máquina real, ao invés de conectar pela máquina virtual, para mostrar para vocês aquela questão do recurso, porque como o navegador aqui ele não suporta, quando eu clico ele acaba fechando o navegador. Para fazer esse teste eu vou fazer algumas alterações aqui, mas essas alterações que eu vou fazer é especificamente para me conectar utilizando a minha máquina real, no FortiGate que eu estou utilizando aqui na VM. Então eu vou vir aqui em VPN, vou vir aqui em Setting, aqui eu vou alterar a porta que eu estou utilizando, aqui eu estou utilizando a porta 2, que é essa porta WAN, eu vou alterar para minha porta de gerência. Vou manter o resto das configurações, o resto das informações vão ser iguais, só vai mudar o endereço IP aqui. Vou dar um Apply. Agora eu vou lá e vou alterar as políticas. Vou vir aqui nessa política aqui, por exemplo, e vou alterar. Aqui ele está dizendo que a conexão vai vir pela porta WAN, eu vou alterar ela para minha porta de gerência. Vou dar um OK. E vou vir aqui na outra política que permite o acesso da VPN e vou alterar também para minha porta de gerência. Então aqui nas políticas eu já concluí a alteração que eu preciso fazer para conseguir fazer o teste conectando pela minha máquina real. Eu só preciso fazer mais uma alteração que é aqui no portal em VPN. Aí eu venho aqui em portal. Aqui no portal eu vou editar esse portal. Eu vou editar aquele recurso. Aqui naquele recurso que seria o Telnet, eu estou utilizando esse endereço IP 192.168.72.166. Só que eu vou colocar um endereço IP que a minha máquina tenha conectividade, que eu consiga dar o Telnet pelo portal. Então eu vou vir aqui e vou editar e vou colocar esse IP 172.16.0.254. Esse vai ser o endereço IP que eu vou utilizar. Vou dar um OK. Vou dar um OK aqui também. Eu só vou confirmar aqui se na minha porta também o Telnet já está habilitado na porta de gerência. O Telnet aqui está habilitado na porta de gerência. Então pronto. Então agora eu posso vir aqui, digitar https://172.16.0.254 2.10443. Aqui ele já vai me permitir acessar a VPN pelo portal. Então eu coloco aqui o usuário 1, a senha que eu criei, vou dar um login
E agora eu já vou conseguir logar no portal. E agora eu consigo. Se eu tivesse vários recursos aqui, era só eu clicar no recurso que eu gostaria. Ou eu poderia clicar aqui em Quick Connection e colocar o endereço IP aqui do recurso que eu quero acessar dentro da rede. Nesse caso, como eu já defini aqui no bookmark aqui o recurso que eu quero, eu vou clicar aqui em Telnet e ele vai abrir para mim aqui. Então ele já abriu para mim aqui o Telnet. Eu vou colocar meu usuário aqui para logar no FortiGate. E aqui eu já estou dentro do FortiGate. Consigo dar vários comandos aqui e consigo utilizar ele dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado desse laboratório e até o próximo lab.